Um menino corre para o hospital com um bebê nos braços. Quando o médico descobriu o motivo, caiu em lágrimas. A lua estava alta no céu, mas sua luz fraca mal iluminava as ruas vazias daquela cidade pequena. Um vento gelado soprava pelas calçadas, fazendo as árvores sussurrarem segredos antigos. Dona Zuleika avançava com dificuldade, segurando o pequeno Caio nos braços. Ela tinha 80 anos e cada passo parecia uma luta contra o próprio corpo. Seus ossos doíam, a respiração estava pesada, mas ela não podia parar. A cada soluço do bebê, seu coração apertava ainda mais. O hospital não estava longe, mas para ela parecia uma eternidade. Seus pensamentos estavam confusos, misturados com a dor e o cansaço. Mariana, minha filha, como você pôde? Pensava, enquanto recordava da decisão devastadora da filha de abandonar o próprio filho. O bebê tinha apenas 6 meses e agora dependia inteiramente dela. Mas Zuleika sabia que não tinha muito tempo. Seu corpo já não obedecia e a cada dia o fardo de cuidar de Caio se tornava mais pesado. Enquanto ela caminhava, uma figura jovem e magra apareceu na esquina. Tiago, um menino de 13 anos, voltava da casa de um amigo. Ele andava distraído, chutando pedrinhas no chão, quando viu, de relance, a figura trôpega da senhora. Curioso, parou por um momento. Quando percebeu que era Dona Zuleika, com um bebê nos braços, o coração do garoto disparou. Algo estava errado. Ele conhecia a história daquela mulher. Sabia que ela morava sozinha com o neto desde que a filha sumira. Sem hesitar, correu até ela. Dona Zuleika, o que aconteceu? Perguntou Tiago, preocupado ao se aproximar. A voz do menino quebrou o silêncio da noite, ecoando pela rua deserta. Ela levantou os olhos cansados para ele e sua voz saiu trêmula. O bebê, ele não está bem. Preciso levá-lo ao hospital, mas não consigo. Minhas pernas estão fracas. Tiago olhou para o bebê e viu que o pequeno Caio mal respirava. Seus olhos se arregalaram de preocupação. Ele sabia que não havia tempo a perder. Me dê ele, Dona Zuleika, eu corro até lá. Sem esperar resposta, Tiago pegou o bebê dos braços de Zuleika, que hesitou por um segundo, mas confiou no instinto do menino. A corrida de Tiago foi rápida e desesperada. O vento cortava seu rosto, enquanto ele se esforçava para não tropeçar nos buracos da calçada. Ele podia sentir o peso do bebê, mas nada importava mais do que chegar ao hospital. Tiago sentia o coração disparado enquanto corria pelas ruas desertas. Seus pulmões ardiam e suas pernas já não respondiam como antes, mas ele não podia parar. O hospital ainda estava a algumas quadras, e o peso do bebê, mesmo leve, começava a parecer uma carga insuportável. Cada soluço fraco de Caio o impulsionava a correr mais rápido, ignorando o cansaço. As luzes do hospital finalmente surgiram à distância e o menino apertou o passo, seus olhos fixos na entrada iluminada. A poucos metros da porta de emergência, ele começou a gritar por ajuda, sua voz rouca de tanto esforço. Socorro! Por favor, alguém me ajude! Os gritos ecoavam pela entrada, chamando a atenção de uma enfermeira que estava de plantão na recepção. Rapidamente, ela correu em direção ao garoto, seu rosto sério ao ver a criança nos braços dele. Rápido, me dê o bebê, disse a enfermeira, enquanto pegava Caio com cuidado dos braços de Tiago. O menino ofegava, as mãos tremendo pela adrenalina e pelo medo. Ele não está respirando direito. Ele não para de chorar há horas, explicou, as palavras saindo atropeladas. A enfermeira não disse nada, apenas correu com o bebê para dentro do hospital, gritando ordens aos outros enfermeiros e médicos. Tiago, exausto, caiu de joelhos na calçada, sem fôlego, assistindo enquanto Caio desaparecia pelas portas automáticas. Ele havia cumprido sua missão, mas agora a incerteza o consumia. Enquanto isso, alguns curiosos começavam a se aglomerar na entrada, atraídos pelos gritos. Um homem que passava de carro parou, desceu e foi até o garoto. Você está bem, garoto? O que aconteceu? Perguntou o homem preocupado. Tiago balançou a cabeça, ainda sem fôlego. O bebê era o bebê. Ele precisava de ajuda.
O homem olhou para dentro do hospital, depois de volta para Tiago. Você é parente da criança? Não. Ele é o neto da dona Zuleika. Eu só estava ajudando, explicou Tiago, entre respirações pesadas. O homem, percebendo a situação, colocou a mão no ombro de Tiago e disse com firmeza: Você fez a coisa certa, garoto. Agora só resta esperar e torcer para que tudo fique bem. Tiago assentiu, mas sua mente estava longe. Ele sabia que havia salvado a vida de Caio naquela noite, mas agora o destino do bebê estava nas mãos dos médicos, e ele ainda precisava contar tudo a dona Zuleika, que estava a poucos quarteirões atrás, tentando chegar ao hospital com seu corpo já enfraquecido. A noite, que começara tranquila, agora se transformava em um pesadelo cheio de incertezas e angústias para todos. Enquanto Tiago se recuperava do cansaço, o hospital começou a se agitar. A enfermeira que havia levado Caio para dentro retornou à recepção, com um semblante sério, mas não desesperado. Ele está sendo atendido. A situação é delicada, mas os médicos já estão cuidando dele, informou ela, dirigindo-se ao menino e ao pequeno grupo que se formava na entrada. Tiago assentiu, sentindo um leve alívio, mas a tensão ainda o consumia. Seus olhos se voltaram para a rua escura de onde viera, esperando ver dona Zuleika a qualquer momento. E, como em resposta às suas preces, a figura da senhora surgiu no horizonte, caminhando lentamente, curvada e visivelmente exausta. Ela mal conseguia dar mais de 2 passos sem parar para respirar. Ali está ela, exclamou Tiago, levantando-se apressadamente e correndo em sua direção. Dona Zuleika, com o rosto pálido e suado, ergueu os olhos quando ouviu os passos apressados de Tiago. Quando ele chegou sem fôlego, ela perguntou com voz trêmula: E o Caio, Tiago? Ele está bem? Os médicos estão cuidando dele, dona Zuleika. Ele já está lá dentro, respondeu o menino, colocando a mão no ombro dela em um gesto de conforto. O importante é que ele está recebendo ajuda. Ela fechou os olhos por um momento, tentando encontrar algum consolo nas palavras de Tiago. Seu corpo estava no limite, cada músculo gritando por descanso, mas sua mente estava focada apenas no neto. Eu precisava ter chegado com ele. Era minha responsabilidade. Mas você trouxe de certa forma, respondeu Tiago com um olhar compreensivo. Eu só ajudei, mas a senhora fez o possível. Zuleika suspirou, os olhos cheios de lágrimas contidas. Minha filha, a mãe dele, ela deveria estar aqui, murmurou com um peso enorme na voz. Mas ela não está. Nesse momento, a mesma enfermeira que havia falado com Tiago apareceu à porta do hospital e caminhou até eles. Você é a avó do bebê, certo? Perguntou a enfermeira com um tom de gentileza. Zuleika apenas acenou com a cabeça, as palavras presas na garganta. O bebê está sendo estabilizado. Ele ainda precisa de cuidados intensivos, mas conseguimos melhorar sua respiração. Vamos transferi-lo para a UTI neonatal para monitoramento contínuo. Ele é um lutador e ainda é cedo para dizer, mas ele está reagindo bem. Zuleika, sentindo as pernas vacilarem, deixou escapar um suspiro profundo, como se estivesse segurando o ar desde que Tiago havia levado o bebê. Ela sabia que ainda não estava tudo resolvido, mas aquele fio de esperança a sustentava. Obrigada. Obrigada de verdade. A enfermeira sorriu, tocando o braço da senhora. Ele vai precisar de visitas regulares e de muito cuidado. A senhora poderá vê-lo assim que ele estiver mais estável, e nós atualizaremos vocês sobre qualquer novidade. Zuleika e Tiago se entreolharam, um misto de alívio e preocupação compartilhado entre ambos. O hospital, que antes parecia um monstro frio e impessoal, agora começava a dar sinais de calor humano. Tiago, que havia se mantido firme até aquele momento, finalmente relaxou os ombros, deixando o peso da responsabilidade cair. Ele havia feito o que podia, mas uma nova fase de incertezas se aproximava para todos. A noite no hospital parecia infinita. Após o breve alívio trazido pelas notícias da enfermeira, o peso da espera começou a se instalar de forma cruel. Tiago e dona Zuleika se sentaram lado a lado na pequena sala de espera. O silêncio era cortado apenas pelo som de passos apressados
e vozes abafadas dos funcionários do hospital. Tiago olhava para o chão, seus pensamentos vagando pelo que aconteceria a seguir. Zuleika, por outro lado, mantinha as mãos entrelaçadas, como se estivesse em uma oração silenciosa, pedindo por um milagre que pudesse salvar seu neto. De tempos em tempos, figuras passavam pela sala de espera, enfermeiros, médicos e alguns pacientes em estado menos crítico, acompanhados por familiares. Cada vez que alguém entrava, o coração de Zuleika batia mais forte, na esperança de ouvir uma nova atualização sobre Caio. Mas as horas avançavam e as notícias demoravam a chegar. Tiago, quebrou o silêncio Dona Zuleika, com a voz baixa e cansada. Eu não sei como agradecer por tudo o que você fez. Se não fosse por você, eu não sei se teria conseguido. Tiago olhou para ela, com olhos ainda carregados de incerteza. Eu só fiz o que qualquer um faria. Não tinha como ver a senhora naquela situação e não ajudar. Nem todo mundo teria feito o que você fez, menino, respondeu Zuleika, com um leve sorriso no rosto. Mas a expressão em seus olhos denunciava um cansaço profundo. Você foi rápido, salvou a vida dele. Nesse momento, uma figura entrou pela porta da sala de espera, chamando a atenção de ambos. Era um segurança do hospital, um homem alto, de semblante rígido, mas com uma gentileza discreta. Preciso falar com os acompanhantes do bebê Caio, disse ele. Zuleika rapidamente se levantou, apesar da dor em suas pernas, e se aproximou do segurança. Sou a avó dele. O que houve? Não se preocupe, senhora. O bebê está sob cuidados. Só precisamos de algumas informações sobre a mãe dele. Há documentos ou algo que a senhora possa fornecer? Perguntou o segurança educadamente. A menção da mãe de Caio trouxe uma sombra ao rosto de Zuleika. Ela respirou fundo, como se estivesse lutando contra as memórias dolorosas. A mãe dele não está por aqui. Ela foi embora há meses. Eu sou a única que restou para cuidar dele. O segurança assentiu, compreendendo a situação. Entendo, senhora. Precisaremos de alguns detalhes para o prontuário, mas podemos deixar isso para depois. O mais importante agora é o bebê. Zuleika agradeceu com um leve aceno de cabeça. Quando o segurança saiu, o peso da responsabilidade voltou a cair sobre ela. Mariana, sua filha, que deveria estar ali ao lado, cuidando do filho, estava em outro país, em busca de uma vida de luxo, sem sequer pensar em Caio. Eu nunca quis isso para ele, murmurou Zuleika mais para si mesma do que para Tiago. Nunca quis que ele pagasse pelos erros dos outros. Tiago ouviu em silêncio. Ele entendia, de certa forma, o que ela estava passando, embora fosse apenas um garoto. Havia algo em seus olhos que refletia uma maturidade precoce, como se ele também já tivesse enfrentado desafios demais para a pouca idade que tinha. A sala de espera voltou ao silêncio. Zuleika se sentou novamente, com o corpo frágil se curvando sobre si mesmo. Tiago a observava, tentando encontrar palavras de conforto, mas tudo parecia insuficiente. O tempo continuava a passar lentamente e, com ele, a angústia de não saber o que o futuro reservava para o pequeno Caio. A esperança, porém, permanecia ali, silenciosa, entre a senhora e o menino, enquanto aguardavam juntos o desfecho daquela noite interminável. As primeiras luzes da madrugada começavam a se infiltrar pelas janelas do hospital, dando à sala de espera um tom azulado. O mundo lá fora despertava lentamente, mas dentro do hospital, o tempo parecia parado. Dona Zuleika, embora exausta, não conseguia pregar os olhos. Cada movimento de um enfermeiro ao longe fazia seu coração pular de expectativa, mas as horas se arrastavam sem novas informações sobre Caio. Tiago, sentado ao seu lado, tentava disfarçar o cansaço. Seus olhos pesavam, mas ele não queria deixar Zuleika sozinha. Ele se sentia responsável, como se algo maior o conectasse àquela situação. Ele lembrava das histórias que sua mãe contava sobre como todos na cidade respeitavam Dona Zuleika, especialmente pelo quanto ela lutou para criar sua filha sozinha. Mas agora, vendo aquela senhora fragilizada, ele se perguntava onde estava a justiça para alguém que já havia suportado tanto.
A porta da UTI neonatal finalmente se abriu e um médico de aparência calma e experiente se aproximou de Zuleika e Tiago. Ele carregava uma prancheta, mas o olhar de compreensão suavizava a formalidade de sua postura. "Senhora Zuleika", disse o médico com um leve sorriso. "Sou eu, doutor", respondeu ela, levantando-se com dificuldade, enquanto Tiago a observava atentamente, pronto para oferecer apoio caso ela vacilasse. "O estado de Caio ainda é delicado, mas conseguimos estabilizá-lo durante a noite. Ele tem reagido bem aos tratamentos, mas vamos mantê-lo sob observação intensiva nas próximas horas. Pode visitá-lo se quiser." Zuleika deixou escapar um suspiro profundo, como se todo o peso do mundo tivesse sido aliviado por um breve momento. Ela se virou para Tiago, com os olhos marejados. "Ele está reagindo. Meu netinho está reagindo." Tiago sentiu uma onda de alívio, mas manteve-se quieto, apenas assentindo. Sabia que o caminho ainda era longo, mas aquela notícia trouxe uma chama de esperança que até então estava quase apagada. O médico fez um gesto com a mão, indicando o caminho para a UTI. "A senhora pode vê-lo agora, mas será uma visita rápida. Ele ainda está muito frágil." Zuleika, com o coração apertado, seguiu o médico em direção à ala neonatal. Cada passo parecia mais difícil, como se suas emoções estivessem tomando o controle de seu corpo frágil. Tiago permaneceu na sala de espera, observando a senhora se afastar. Ele sentiu que aquele era um momento só dela, um encontro entre avó e neto que transcendia qualquer palavra. Enquanto Zuleika desaparecia pelos corredores do hospital, 2 enfermeiros conversavam próximos à recepção, sem perceber que Tiago podia ouvir. "Você viu? O bebê que chegou ontem à noite, trazido por aquele menino. Foi um milagre ele ter chegado a tempo", disse uma das enfermeiras ajustando sua máscara. "O doutor comentou que se ele tivesse demorado mais alguns minutos, a história seria outra", respondeu o colega em tom grave. Tiago ouviu aquilo e sentiu uma onda de emoções o atingir. Ele havia corrido sem pensar, sem saber o quanto de fato a vida do bebê dependia daquela ação impulsiva. Agora, mais do que nunca, ele entendia o peso do que havia feito naquela noite. Quando Zuleika retornou, seus olhos estavam vermelhos, mas havia um brilho diferente neles, um misto de esperança e amor incondicional. Ela olhou para Tiago, que esperava ansiosamente por notícias, e disse em voz baixa, mas firme: "Ele é um lutador. Ele vai sobreviver." Os 2 se sentaram novamente, dessa vez com o peso da incerteza um pouco mais leve. A batalha de Caio estava longe de acabar, mas agora havia uma chance. Uma chance que, dias atrás, Zuleika nem imaginava que teria. O hospital, que antes parecia frio e impessoal, agora parecia mais próximo de Zuleika e Tiago. O sentimento de alívio, ainda que temporário, os envolvia. A tensão havia diminuído, mas a batalha pelo bem-estar de Caio ainda continuava. Os dias passaram devagar, cada um trazendo novas preocupações, mas também pequenas vitórias. Caio permanecia na UTI neonatal, recebendo os cuidados necessários, e Zuleika visitava o neto sempre que os médicos permitiam. O hospital havia se tornado uma segunda casa para ela, e Tiago, fiel ao seu compromisso, continuava ao lado dela em todos os momentos possíveis. Em uma manhã fria, Tiago chegou ao hospital acompanhado de sua mãe, Marta, que insistiu em ir junto para apoiar Zuleika. A mãe de Tiago era uma mulher simples, com traços cansados, mas um coração bondoso. Ela sempre incentivara o filho a ajudar os outros, e agora, vendo o quanto Tiago se envolveu com a situação de Zuleika e Caio, seu orgulho por ele crescia a cada dia. "Bom dia, dona Zuleika", disse Marta, com um sorriso acolhedor. "Trouxe um pouco de comida para a senhora. Sei que esses dias têm sido longos." Zuleika, que estava sentada em sua cadeira habitual na sala de espera, ergueu os olhos cansados e sorriu em agradecimento. "Marta, você é um anjo. Eu não tenho comido muito ultimamente. Minha cabeça está tão cheia de preocupações com o Caio." "Eu imagino", respondeu Marta, sentando-se ao lado dela. "Mas precisa se cuidar também, Zuleika. Seu neto vai precisar de você forte."
Tiago, que acompanhava a conversa em silêncio, observou a interação com admiração. Sua mãe sempre soubera o que dizer para aliviar a dor dos outros. Era como se ela carregasse consigo uma serenidade que ele próprio ainda estava aprendendo a desenvolver. Enquanto isso, a enfermeira que frequentemente os atualizava sobre Caio surgiu, trazendo notícias. Dona Zuleika, Caio está estável. Ele teve uma boa noite e os médicos estão começando a reduzir os aparelhos de suporte. Ainda precisamos ser cautelosos, mas ele está se mostrando forte, disse a enfermeira com um tom otimista. Zuleika sentiu uma onda de alívio. Posso vê-lo? Perguntou, já levantando-se da cadeira. Claro, pode entrar, mas mantenha a visita curta, respondeu a enfermeira, antes de se virar para atender outras demandas. Enquanto Zuleika se dirigia à UTI, Marta e Tiago ficaram para trás, observando a senhora caminhar com passos lentos, mas determinados. Ela ama muito aquele bebê, comentou Marta, pensativa. Sim, e ela já passou por tanta coisa. Não sei se eu conseguiria, respondeu Tiago, com um misto de admiração e preocupação. Ele, que até pouco tempo era apenas um garoto comum de 13 anos, agora se via envolvido em uma trama de vida e morte, em que a responsabilidade pesava de maneiras que ele nunca imaginara. Você já fez mais do que muitos fariam, Tiago. Salvou a vida daquele menino, disse Marta, colocando a mão no ombro do filho. Isso não é pouca coisa. Tiago permaneceu em silêncio por um momento, absorvendo as palavras da mãe. Ele olhou para a porta da UTI e imaginou o pequeno Caio, lutando por sua vida do outro lado. Era estranho, mas Tiago sentia uma conexão crescente com o bebê, como se algo maior estivesse os unindo. Quando Zuleika retornou, o semblante dela estava mais tranquilo, mas seus olhos ainda carregavam a tristeza de alguém que sabia que, apesar das boas notícias, o futuro ainda era incerto. Ele estava dormindo quando entrei. Tão pequenino, mas tão forte. Não sei como vou conseguir fazer isso sozinha quando ele sair daqui, desabafou ela, sua voz trêmula de emoção. Marta, com sua gentileza habitual, segurou a mão de Zuleika e disse: Você não está sozinha. Estamos todos aqui com você. E Caio vai ter a chance de crescer rodeado de amor. Isso eu tenho certeza. Zuleika assentiu, mas em seu coração uma dúvida crescia. Ela sabia que seu corpo já não era mais o mesmo. O cansaço, a dor constante, tudo indicava que o tempo estava contra ela. Não sei por quanto tempo mais posso continuar assim, pensou. O peso da responsabilidade de criar Caio parecia aumentar a cada dia, e ela sabia que cedo ou tarde teria que tomar uma decisão sobre o futuro do neto. Enquanto isso, Tiago observava tudo em silêncio, cada vez mais envolvido no drama daquela família que ele, sem perceber, já começava a considerar um pouco sua também. O dia amanhecia mais uma vez sobre a cidade, e a rotina no hospital continuava inabalável. Zuleika, cada vez mais cansada, havia se tornado uma presença constante nos corredores, enquanto Tiago e sua mãe também faziam visitas diárias para acompanhar a recuperação de Caio. O bebê continuava estável, mas Zuleika sabia que o maior desafio estava por vir. O que aconteceria depois que ele saísse do hospital? Ela passava as noites sem dormir, em uma batalha interna silenciosa. Naquela manhã, Zuleika estava sentada em sua cadeira habitual, olhando pela janela do hospital enquanto o sol surgia lentamente no horizonte. Seus olhos estavam fixos na paisagem, mas sua mente vagava por um turbilhão de pensamentos. Eu amo esse menino com toda a minha alma, pensava ela. Mas estou velha. Meu corpo não aguenta mais. Como vou conseguir dar a ele o que precisa? Tiago, que havia chegado cedo naquela manhã, sentou-se ao lado dela, em silêncio. Ele podia sentir o peso das preocupações de Zuleika, mas não sabia como abordá-las. Finalmente, depois de alguns minutos de silêncio, ele falou: Dona Zuleika, a senhora tem pensado no que vai fazer quando Caio sair daqui? A pergunta pairou no ar por alguns segundos. Zuleika respirou fundo, como se estivesse esperando por esse momento, mas ainda assim, a dor de encarar a realidade a esmagava.
Eu penso nisso o tempo todo, Tiago, respondeu ela, com a voz baixa. Eu não sei se posso continuar cuidando dele, não do jeito que ele merece. Tiago ficou quieto, mas seu coração estava acelerado. Ele queria dizer algo, qualquer coisa que pudesse aliviar o peso que Zuleika carregava, mas não sabia como. Ele olhou para sua mãe, Marta, que estava conversando com uma enfermeira no corredor. Ela também estava preocupada com o que o futuro reservava para Caio. Talvez a gente possa ajudar mais, arriscou Tiago, olhando nos olhos de Zuleika. Ela o observou com um olhar carinhoso, mas cansado. Vocês já fizeram tanto, Tiago. Não posso pedir mais do que isso. Não é justo colocar esse fardo sobre vocês. Antes que a conversa pudesse continuar, Marta se aproximou com uma expressão de surpresa suave. Zuleika, acabei de falar com o médico. Eles estão otimistas. Caio poderá sair da UTI em alguns dias se continuar reagindo bem, disse ela, tentando trazer uma boa notícia para iluminar aquele momento pesado. Os olhos de Zuleika se encheram de lágrimas de alívio, mas a alegria foi rapidamente abafada pela realidade de sua situação. Isso é uma bênção, disse ela, secando as lágrimas. Mas, e depois? Marta se sentou ao lado dela, olhando profundamente para a velha amiga. Zuleika, nós também temos pensado nisso. Eu e Tiago conversamos bastante. Sabemos que criar uma criança não é fácil, e a senhora já deu tudo de si. Se a senhora quiser, nós podemos ajudar. Não estou falando de visitas ou apoio esporádico. Nós podemos assumir a responsabilidade por Caio. Eu sei que não é uma decisão fácil, mas se isso for o melhor para ele e para a senhora, estaremos aqui. Zuleika, surpresa com a proposta, ficou em silêncio por alguns instantes, sentindo uma onda de emoções conflitantes. Ela olhou para Tiago, que permanecia quieto, mas com os olhos cheios de uma determinação juvenil. Ele queria cuidar de Caio, queria ajudar. E pela primeira vez em dias, Zuleika viu uma solução que ela nunca havia considerado verdadeiramente. Vocês fariam isso? Perguntou Zuleika com a voz fraca, ainda insegura se aquilo era real. Faremos o que for necessário para garantir que Caio cresça com amor e segurança, respondeu Marta com firmeza. A senhora pode continuar perto dele, pode visitá-lo quando quiser. Não estamos tirando ele de você, mas sim somando forças. Zuleika olhou para o chão, sentindo o coração pesado, mas também aliviado. A ideia de entregar Caio para outra família, ainda que fosse a de Marta, a deixava com uma dor profunda, mas ela sabia que talvez fosse a única escolha que lhe restava. Ela já não tinha forças para cuidar do menino, e Caio precisava de mais do que ela poderia oferecer. Enquanto o silêncio envolvia os três, Tiago finalmente quebrou a tensão, com uma voz suave e determinada. Eu prometo que vou cuidar dele, dona Zuleika. Ele vai ter todo o amor do mundo. Zuleika sorriu, com lágrimas nos olhos, e assentiu. Eu sei que vai, Tiago. Eu confio em vocês. Talvez isso seja o melhor para todos nós. As palavras de Zuleika encerraram aquele momento com uma mistura de tristeza e alívio, mas a decisão que pairava no ar era inevitável. Caio, que lutava bravamente pela vida, logo teria um novo começo, cercado por uma família que o amava, mesmo que as circunstâncias tivessem sido moldadas pela dor. E assim, enquanto o sol brilhava mais forte do lado de fora, um novo capítulo da vida de Caio começava a ser escrito. Os dias se seguiram com uma tranquilidade aparente. Caio continuava a melhorar, e logo os médicos anunciaram que ele estava pronto para sair da UTI. Marta e Tiago se preparavam emocionalmente para a nova fase de suas vidas, aceitando a responsabilidade de cuidar de Caio como parte da família. Zuleika, por mais que soubesse que aquilo era o melhor para o neto, vivia momentos de melancolia. A ideia de entregá-lo, mesmo a pessoas de sua confiança, pesava em seu coração. Mas tudo mudou drasticamente quando, em uma tarde fria, enquanto Zuleika e Marta faziam os últimos arranjos para a alta de Caio, uma figura familiar apareceu inesperadamente no hospital. Era Mariana, a mãe de Caio.
Ela estava mais magra, com os cabelos despenteados e olhos carregados de algo que parecia entre culpa e desespero. Ninguém esperava vê-la ali. A última vez que alguém ouvira falar de Mariana foi quando ela partiu para viver com um homem rico em outro país, abandonando o bebê. Zuleika, ao vê-la entrar pela porta do hospital, ficou imóvel, como se tivesse visto um fantasma. A presença da filha trouxe à tona uma enxurrada de emoções que ela tentava controlar há meses. "Mariana?", disse ela, quase em um sussurro, ainda sem acreditar. Mariana se aproximou com passos hesitantes, seus olhos cheios de lágrimas. "Mãe, eu sinto muito. Eu sei que errei", disse ela, a voz trêmula, sem conseguir encarar a mãe diretamente. Marta e Tiago observavam de longe, surpresos com a aparição de Mariana. Nenhum deles sabia o que dizer. O silêncio que seguiu foi desconfortável e pesado. "O que você está fazendo aqui?", perguntou Zuleika finalmente, com um tom mais firme, embora seu corpo denunciasse a tensão que sentia. "Eu voltei para buscar o Caio", respondeu Mariana, tentando parecer mais confiante do que realmente estava. "Eu sei que fui uma péssima mãe, sei que o deixei quando ele mais precisava, mas eu quero consertar isso. Eu quero ele de volta." As palavras de Mariana caíram como uma bomba sobre Zuleika. Depois de tudo o que havia acontecido, depois de toda a luta para manter Caio vivo, como ela poderia simplesmente aceitar o retorno da filha? E mais, como poderia confiar que Mariana estaria pronta para assumir a responsabilidade de ser mãe? Zuleika se levantou lentamente, olhando diretamente nos olhos da filha, agora com um semblante de dor e raiva misturados. "Você o deixou, Mariana. Você o abandonou quando ele mais precisava de você. Não pode simplesmente voltar e pedir o perdão como se nada tivesse acontecido", disse Zuleika, com a voz embargada de emoção. Mariana começou a chorar, caindo de joelhos diante da mãe. "Eu sei, mãe, eu sei, mas eu estava perdida. Eu pensei que estava fazendo o certo. Pensei que o dinheiro, a vida que aquele homem podia me dar, era a melhor opção. Mas estava errada, tudo deu errado, eu perdi tudo. Você está pensando em si mesma novamente", respondeu Zuleika com um tom amargo. "Isso não é sobre você, é sobre Caio. Você não pode brincar com a vida dele dessa forma." Tiago, que observava de perto a discussão, sentiu um nó se formar no estômago. Ele tinha aprendido a amar aquele bebê. E agora o futuro de Caio parecia incerto novamente. Ele sabia que, legalmente, Mariana tinha o direito de reaver o filho, mas aquilo não parecia certo. Ele olhou para sua mãe, esperando por uma reação, mas Marta também estava atônita com a reviravolta. "Eu não vim aqui para implorar", continuou Mariana, ainda no chão, as lágrimas escorrendo pelo rosto. "Eu vim aqui para fazer as pazes. Se você me der uma chance, mãe, se você me der a chance de ser a mãe que ele precisa, eu prometo que vou fazer tudo certo desta vez." Zuleika olhou para a filha por um longo momento, avaliando suas palavras, tentando encontrar algum resquício da garota que ela criou. O hospital, que momentos antes parecia cheio de esperança, agora se enchia de tensão. O que parecia ser uma solução estava se transformando em um novo dilema, uma nova batalha emocional que ninguém esperava enfrentar. "Eu não sei, Mariana", disse Zuleika finalmente, balançando a cabeça em confusão. "Eu simplesmente não sei se posso confiar em você novamente. Caio já sofreu demais e eu estou cansada." Mariana levantou-se lentamente, ainda em lágrimas. "Eu só preciso de uma chance", repetiu ela, com a voz embargada. O silêncio que se seguiu foi pesado. Marta, até então quieta, aproximou-se e colocou a mão no ombro de Zuleika. Talvez Caio precise mais de estabilidade agora do que de uma mãe que não esteve presente. Talvez a decisão não seja apenas sobre perdão, mas sobre o que realmente é o melhor para ele." Mariana, ao ouvir as palavras de Marta, sentiu seu coração afundar. Ela sabia que o caminho para reconquistar a confiança de sua mãe e de todos ali seria longo e difícil, mas agora, mais do que nunca, ela estava disposta a lutar por isso. O destino de Caio, que parecia finalmente ter uma direção,
agora se encontrava em um limbo emocional, cheio de incertezas e decisões difíceis. A tensão no hospital era palpável, como se o ar estivesse carregado de uma expectativa silenciosa. Zuleika, Marta, Tiago e até mesmo Mariana permaneciam em silêncio, cada um envolto em seus próprios pensamentos. As palavras de perdão e de promessa de Mariana ecoavam nos corredores, mas ninguém sabia ao certo se aquelas palavras seriam suficientes para consertar os danos do passado. Zuleika sentia o peso das escolhas que precisava fazer. Sua mente voltava repetidamente para as noites sem dormir cuidando de Caio, os momentos de angústia quando o bebê parecia não melhorar, e a culpa constante que ela sentia por não poder fazer mais. Agora, com sua filha diante dela pedindo uma segunda chance, o dilema se tornava insuportável. Poderia Mariana realmente ser a mãe que Caio precisava? Ou o melhor para o menino seria deixar que Marta e Tiago, que demonstraram tanto carinho e responsabilidade, continuassem a cuidar dele? Eu preciso pensar, disse Zuleika, finalmente quebrando o silêncio que se prolongava por tempo demais. Essa decisão não é só minha. Todos nós estamos envolvidos agora. Mas não posso decidir isso de forma apressada. Mariana permaneceu em silêncio, abaixando a cabeça em sinal de compreensão. Ela sabia que, depois de tudo que fez, as palavras não seriam suficientes. Seu retorno abrupto trazia mais dúvidas do que respostas. E ela tinha consciência de que reconquistar a confiança da mãe e de todos os envolvidos não seria simples. Marta, sempre calma, aproximou-se de Zuleika e falou com delicadeza. Talvez o melhor seja dar um tempo para que as coisas se acomodem. Ninguém está dizendo que Mariana não pode fazer parte da vida de Caio, mas o que ele mais precisa agora é de estabilidade. Ele acabou de sair de uma situação muito difícil, e o que não podemos fazer é deixá-lo no meio de uma nova tempestade. Zuleika assentiu, com os olhos fixos em algum ponto distante. Sim, você tem razão. Caio já passou por muito. Ele precisa de um lar estável. Não posso arriscar a vida dele em meio a decisões impulsivas. Mariana, ao ouvir aquelas palavras, apertou os lábios, segurando as lágrimas. Ela sabia que merecia aquilo. Sabia que sua ausência tinha causado estragos, mas a dor de ouvir que talvez ela não fosse a melhor opção para criar o próprio filho era como uma faca cravada em seu peito. Eu entendo, disse Mariana com a voz embargada. Eu entendo que vocês estão pensando no melhor para Caio, e eu não vou lutar contra isso. Mas, por favor, me deixem ser parte da vida dele. Eu cometi erros, eu sei, mas quero provar que posso fazer as coisas certas agora. Zuleika a observou em silêncio, refletindo. Não se trata de te punir, Mariana. Eu só quero o melhor para ele. E agora, não sei se isso é estar com você. O silêncio voltou a dominar o ambiente. Tiago, que até então não havia se pronunciado, finalmente falou com uma coragem que parecia brotar do fundo de seu coração. Eu acho que todos podem estar na vida do Caio. Não precisa ser uma coisa ou outra. Se a gente realmente ama ele, todos podemos cuidar dele. Ele vai precisar de mais amor, não menos. As palavras de Tiago ecoaram pela sala, trazendo uma nova perspectiva à discussão. Zuleika o olhou com admiração, percebendo que o menino, em sua simplicidade, talvez tivesse a resposta que ela tanto procurava. Caio não precisava de uma escolha definitiva entre dois mundos, mas sim de uma rede de apoio que o envolvesse com carinho e segurança. Marta, com o olhar sereno, assentiu. Ele está certo, Zuleika. Mariana pode ser parte da vida do filho, mas com cuidado, com acompanhamento. E nós estaremos aqui para ajudar, todos juntos. Mariana, sentindo uma pequena centelha de esperança reacender em seu peito, concordou. Eu aceito isso. Se for preciso começar aos poucos, que seja assim. Só não quero perder a chance de fazer parte da vida do meu filho. Zuleika fechou os olhos por um momento, deixando as palavras de todos ressoarem em sua mente. Quando os abriu novamente, havia uma determinação tranquila em seu semblante. Tudo bem, vamos fazer isso juntos. Mas, Mariana, você terá que provar que mudou. Não faremos isso por você, faremos por Caio.
Mariana assentiu rapidamente, enxugando as lágrimas. Eu vou fazer o que for preciso, mãe. Eu prometo. A decisão, embora cheia de incertezas, parecia trazer uma leve paz àquela situação tão complicada. O caminho não seria fácil, mas havia um plano, uma esperança de que, com o apoio de todos, Caio pudesse crescer cercado pelo amor que tanto merecia. O futuro de Caio, que antes parecia envolto em sombras de abandono e incerteza, agora se mostrava com um vislumbre de luz, guiado pelas mãos daqueles que estavam dispostos a lutar por ele. As cicatrizes do passado ainda estariam presentes, mas com o tempo elas poderiam se transformar em histórias de superação e amor compartilhado. O dia da alta de Caio finalmente chegou. O hospital, que havia sido palco de tantas emoções e incertezas, agora era o cenário de um momento carregado de esperança. Caio, ainda frágil, mas estável, estava pronto para ir para casa. O bebê, com seus olhos brilhantes e curiosos, não tinha ideia do quanto sua vida havia impactado tantas pessoas ao seu redor. Ele era o elo que ligava um passado doloroso a um futuro promissor. Zuleika, com o coração cheio de emoções conflitantes, segurava o neto nos braços pela última vez, antes de entregá-lo definitivamente aos cuidados de Marta e Tiago. Ela sabia que estava fazendo a escolha certa, mas a dor de se afastar do pequeno Caio, que havia sido sua responsabilidade e companhia nos últimos meses, era esmagadora. Eu te amo, meu netinho, sussurrou ela, enquanto dava um beijo carinhoso na testa do bebê. Marta, ao lado dela, observava a cena com uma profunda compreensão. Zuleika, você sempre será parte da vida dele. Ele nunca vai deixar de ser seu neto. Estaremos sempre aqui, e você também. Zuleika assentiu com os olhos marejados. Ela sabia que aquilo era verdade, mas o vazio que sentia no peito ainda persistia. Tiago, por sua vez, se aproximou de Zuleika com um sorriso tímido. Ele vai ter uma família que ama muito ele, dona Zuleika, e eu prometo que vou cuidar do Caio como se fosse meu irmão. As palavras de Tiago, cheias de sinceridade e amor, trouxeram um consolo inesperado para Zuleika. Ela sabia que nas mãos de Tiago e Marta, Caio teria o amor, a proteção e a vida que ela, por causa de sua idade e saúde, não poderia oferecer. Eu sei que vai, Tiago, e isso me dá paz. Mariana, que estava um pouco afastada, observava tudo com um misto de emoção e arrependimento. Ela sabia que ainda tinha muito a provar e que sua relação com Caio seria construída aos poucos. Mas, pela primeira vez em muito tempo, ela sentia que estava no caminho certo. Mãe, disse ela, aproximando-se de Zuleika, obrigada por cuidar dele até agora. Eu sei que não posso mudar o que aconteceu, mas prometo que vou fazer tudo o que puder para ser a mãe que Caio precisa. Zuleika olhou para a filha, percebendo o esforço sincero em suas palavras. Eu espero que você cumpra essa promessa, Mariana. Não por mim, mas por ele. Caio merece uma mãe que esteja presente, que o ame incondicionalmente. Mariana assentiu, sentindo o peso da responsabilidade que carregava. Ela sabia que sua relação com o filho não seria construída de um dia para o outro, mas estava disposta a lutar por isso. Com tudo finalmente decidido, Marta, Tiago, Zuleika e Mariana se dirigiram para fora do hospital, prontos para começar a nova fase de suas vidas. Caio, nos braços de Marta, olhava para o mundo ao redor com uma inocência que contrastava com o drama vivido por todos até aquele momento. O bebê era a prova viva de que, apesar das dificuldades, o amor e o cuidado podiam prevalecer. Naquela tarde, ao chegar em casa, Marta preparou o quarto de Caio com a ajuda de Tiago. O menino, entusiasmado, decorou o espaço com brinquedos e móveis que ele mesmo escolheu. Esse é o nosso lar agora, Caio, disse ele enquanto arrumava o berço com carinho. Você nunca vai se sentir sozinho. Zuleika, sentada na sala, observava tudo com um sorriso melancólico, mas ao mesmo tempo reconfortante. Ela sabia que o futuro de Caio estava em boas mãos. Essa família vai cuidar bem de você, meu anjinho, pensava ela em silêncio. Nos dias seguintes, a rotina começou a se estabilizar. Mariana, como prometido, começou a visitar Caio regularmente. Ela entendia que precisaria ganhar a confiança de todos novamente,
mas estava disposta a reconstruir o que havia quebrado. Cada visita era um passo em direção à reconciliação, e aos poucos, uma nova dinâmica familiar começava a se formar. Tiago, fiel ao que prometera, tornou-se o irmão mais velho que Caio nunca teve. Ele passava horas brincando e cuidando do bebê, desenvolvendo um vínculo profundo que só se fortalecia com o tempo. E Marta, com sua sabedoria e paciência, guiava todos pelo caminho certo, garantindo que Caio tivesse uma infância cheia de amor e estabilidade. Os meses passaram, e o que começou como uma história cheia de dúvidas e angústia, terminou com uma nova esperança para todos. Zuleika continuava presente na vida de Caio, visitando-o regularmente e vendo com seus próprios olhos como o neto florescia em um ambiente de carinho e segurança. E embora o passado não pudesse ser apagado, todos os envolvidos encontraram uma maneira de seguir em frente, construindo juntos uma nova história. Uma história de amor, de redenção e de novos começos.